Bem, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 12. Eu vou ler do versículo 1 ao 11. Evangelho de João, capítulo 12, do versículo 1 ao 11, uma passagem muito conhecida. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vende este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Eu quero trazer uma palavra para você sobre um ensino nesse texto especial que pode ajudar a você a melhorar a sua vida ou mudar a sua vida. A primeira questão que eu quero abordar é: como servir? Qual é a sua posição? O texto diz no versículo 2 que Marta servia. Como é que nós estamos servindo? Com o melhor que temos? Será que você é do tipo que só quer ser servido? Será que você é desse tipo? Porque também no que tange ao reino de Deus, tem gente que serve de qualquer jeito. Jeremias 48, versículo 10 diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, isso é, de qualquer jeito, é maldito. O Salmo 100, versículo 2 diz: servi ao Senhor com alegria, com satisfação, é o que está dizendo. Interessante aqui é que essa mulher, pelo menos que Jesus, se você for na narrativa de Mateus 26, Jesus chegou com os discípulos, 12, com Jesus 13, Lázaro 14, Marta 15, Maria 16, e se tivesse mais alguns penetras. Então ela estava fazendo comida para pelo menos 16 pessoas. Pergunta às irmãs aí o que é fazer comida para 16 pessoas. Tá certo? Ela estava fazendo comida para pelo menos 16 pessoas. Agora, reflita. Reflita como você está servindo. Pare e pense. Só quer ser servido? Serve da melhor maneira ou serve de qualquer jeito? Segundo lugar, existem várias posições a serem ocupadas no reino de Deus e na vida. Os que servem à mesa, Marta. Os que estão junto à mesa, Lázaro. E os que estão ao pé da mesa, Maria. Nem todo mundo está na mesma posição. Existem várias posições. Agora preste atenção nisso aqui. Existem lugares e posições que aos olhos dos homens são insignificantes e inferiores. Existem posições que aos olhos dos homens são insignificantes e inferiores. E lamento que até na casa de Deus e no reino de Deus se vê assim. Se acha que alguma coisa que está sendo feita não tem problema. A importância é o cara que está com o microfone na mão, é que prega.
é que ensina, ou que adora, ou que canta, como é que estão enganados? Como é que estão enganados? Preste atenção no que eu vou dizer. O que eu aprendo com esses lugares insignificantes e de pouco valor? O que a gente pode aprender? Tá? Primeiro, que Deus não trabalha com lógica humana. Deus não trabalha com essa lógica de que aqui é um lugar melhor, então essa pessoa é maior, aqui é um lugar mais ou menos, então essa pessoa é mais ou menos, aqui é um lugar menor. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 27, que Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias, escolheu as fracas para confundir as fortes, escolheu aquelas que não são, as vis, as desprezíveis, para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Deus não trabalha com isso. Não trabalha com isso. Interessante que num outro episódio que envolve esses personagens, de Lucas 10, do 38 ao 42, diz que Maria escolheu a melhor parte, e ela estava no lugar mais inferior, estava aos pés. E Jesus declara que ela escolheu a melhor parte. Lugares insignificantes, anota aí, meu filho. Lugares insignificantes, que é no reino que as pessoas acham, porque nenhum lugar é insignificante, mas na lógica humana ou na vida, são a porta de entrada para lugares altos e para lugares maiores. Vamos ver? Vamos provar? Vou começar com Josué. Em Êxodo capítulo 24, versículo 13, sabe qual é o apelido de Josué? Servidor de Moisés. O apelido. Josué, servidor de Moisés. Ah, que título, hein? Não era apóstolo. Não era o diretor. Não era o chefe, não era o CEO. Não era nada disso. Qual é o título? O que é que Josué é? Servidor de Moisés. Não tem significância aos olhos das pessoas. Agora só tem um detalhezinho interessante. É que quando Moisés sobe ao monte, Êxodo 24, 13 e 14, quem é que sobe com ele? Josué. O resto ficou tudo lá embaixo. Não. Só espera aqui todo mundo aqui embaixo. Quem é que chegou lá perto da glória de Deus? Josué. Josué foi chamado muito tempo servo de Moisés, mas no capítulo 24, versículo 29 do livro de Josué, ele passa a ser chamado servo do Senhor. Mudou a posição. Neemias. O que era Neemias no livro de Neemias capítulo 1, versículo 11? Então era eu copeiro do rei. Que posição é essa? Insignificante. Ele não era o chefe do palácio, ele não era o principal assessor. Então era eu copeiro do rei. Devido a essa posição inferior de proximidade com o imperador, com o rei Artaxerxes, é que permitiu ele ter acesso de voltar para Jerusalém, reconstruir a cidade e ser o governador de Jerusalém. Olha o lugar insignificante para onde ele foi levado. Daqui eu estou te mostrando aqui na Bíblia. Davi cuidava de poucas ovelhas no deserto. Lugar insignificante. O pai dele chama e manda ele fazer uma coisa que não tinha muito significado. Era aqui, meu filho, leva lá uns queijinhos lá para os teus irmãos, para poder ver como é que está lá a batalha. Leva isso aqui para o comandante de milhares. Qual o significado? Que tanta significância era levar merenda para seus irmãos no campo de batalha. Mas foi isso que proporcionou o divisor de águas da vida de Davi. Davi é antes e depois de Golias. Algo insignificante que fez ele chegar naquele campo de batalha e desafiar aquele que estava desafiando todo um exército, e todo um exército com medo. É assim que Deus faz, irmãos. Exemplo de José.
Tem lugar mais insignificante do que uma cadeia? Tem lugar mais sombrio do que uma cadeia? José estava na cadeia, mas foi naquele lugar insignificante que ele teve acesso ao imperador do Egito, para se tornar o segundo homem de um dos impérios mais poderosos da história. E Daniel? Daniel foi levado para a Babilônia para ser preparado durante 3 anos para servir no palácio do imperador da Babilônia. Ele não foi levado para ser chefe ou diretor de nada. Ele foi instruído, ele era cativo da linhagem real e dos nobres que foram levados para o cativeiro. Ele era um cativo, mas o acesso àquele palácio numa posição insignificante, sabe qual é o resultado de Daniel? O conselheiro mais importante do imperador, prefeito da capital, governou 1/3 da Babilônia e depois foi primeiro-ministro. Oh, meu querido, não reclame de lugares insignificantes, porque pode ser a porta de uma grande vitória, a porta de uma grande bênção, a porta para você ser alçado a uma grande posição. E muitas vezes na igreja, as pessoas acham que é insignificante o que você está fazendo, mas pode ser que desse lugar que as pessoas acham que é insignificante no reino, é que você vai ser alçado a coisas grandes para a glória do nome do Senhor. Agora, é interessante que Jesus fala que Maria escolheu a melhor parte, mas Jesus não menospreza Marta, não. De fato, Maria escolheu a melhor parte, mas Marta não é desprezada. Quem recebe Jesus na sua casa? A Marta. Lucas 10, 38. Em João 11:5 diz assim: Jesus amava Marta, sua irmã e Lázaro. Maria nem é citada. A primeira a ser citada é Marta. Quando Lázaro morre, quem é que sai ao encontro de Jesus? Diz João 11:20 que quem sai é Marta. Maria ficou em casa sentada. Está na Bíblia. Está na Bíblia. O importante, meu irmão, é que Jesus ama independente da posição. Se você serve a mesa, se você está junto à mesa, ou se você está aos pés da mesa, não importa a tua posição, Ele ama você e aquilo que você faz. Agora vamos aprender com Maria a oferecer o melhor para Jesus. Isso aqui é muito importante, muito interessante. Vamos aprender com Maria a oferecer o melhor para Jesus. Primeiro, atitude deliberada da sua vontade. Ninguém mandou ela pegar um perfume caríssimo de nardo puro e derramar aos pés de Jesus. Decisão da sua vontade. Você só faz coisas se for mandado? Só trabalha em alguma coisa no reino se tomar pressão? Se for pedido? Minha gente, o valor do trabalho voluntário, o valor de você fazer porque você quer, porque você decide fazer, não é porque ninguém pede, ninguém implora. Isso tem um valor fantástico, meu irmão. Primeiro que é prazeroso. Quem faz algo que não é pedido, não é mandado, faz porque dá prazer. É manifestação da nossa afetividade, amor, carinho.
A pessoa se sente útil. Portas se abrem. Ajudar outros melhora a autoestima. Isso é provado hoje pela ciência. A Bíblia diz em Isaías 53:11: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Jesus ficou satisfeito com o que ele fez. Ele se entregou, ele se deu. Ele fez porque quis. Meu irmão, você não tem ideia. A pior coisa no reino de Deus é ver gente resmungando onde você coloca para trabalhar. É ver gente reclamando, não tem valor nenhum. Sabe o que é isso? É obra de palha. Vai ser queimada. Quando o apóstolo Paulo diz que a nossa obra vai ser testada pelo fogo, obra de madeira e de palha queimada. Ouro, prata e pedras preciosas é que é provado. Quando você faz porque você tem vontade, quando você faz porque você tem prazer, quando você faz porque você quer fazer, isso leva você para um outro nível. Rapaz, eu fico com todo o respeito, muito carinho, eu fico triste de ver hoje crentes de 20, 30 anos na igreja. Turma, desculpa que tem muitas exceções, mas se tem uma turma difícil para trabalhar, é crente acostumado com o evangelho. Não fica olhando para mim com essa cara de espanto, não. Se tem uma turma pesada para trabalhar, é a turma acostumada com o evangelho e obreiro antigo. Ô turma pesada. Você está falando, ele está aqui, não vou fazer. Ele não fala, mas diz aqui dentro. Não vou fazer não. O pastor está falando, eu não vou fazer não. Pode falar o que o senhor quiser. Você está falando e o cara como se cachorro latisse. Se o pastor falasse, é a mesma coisa. Não vou fazer não. E não faz. Não é só... não faz, não se mobiliza, não tem prazer, não se movimenta, tem que estar dando pancada, pá, 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 aí de vez em quando faz. É a turma acostumada. Essa turma é tão impressionante que até briga por lugar que senta. Briga por lugar que senta. Eu sei o que é que eu estou falando. Eu sei muito bem o que eu estou falando. Briga por lugar que senão, irmão, aqui é meu lugar. Pagou? É cativo? Aqui eu sento sempre aqui é meu lugar. Irmão, é um negócio assim assustador. Não. Eu só trabalho nesse setor. Eu digo ao coordenador de obreiros aqui. Eu falo para coordenador de obreiros aqui. Muda de posição, obreiro. Não. Só sirvo se pegar na bandeja de ceia. Não. Só sirvo se estiver perto do púlpito. Não. Vai servir lá fora um dia. Pega o que está lá fora e bota aqui dentro. É o meu lugar. Aqui ninguém tasca e ninguém entra. E se entrar, é capaz de fazer uma guerra. Porque aquele lugar esse lugar aqui é meu. Mas pergunta se está disposto a fazer qualquer coisa fora daquilo que ele decidiu que é a única coisa que ele faz. Meu irmão, a atitude dessa mulher é inusitada, surpreendente, diferente e especial. Você não tem nada de novo para fazer para Deus, não? É a mesma oração, é a mesma oferta, é o mesmo trabalho e até o mesmo hino. Não tem nada novo, não tem nada diferente. Rapaz, Deus é um Deus de coisas novas. Deus é um Deus de coisas novas, minha gente. Deus ama uma coisa
diferenciada, chama a atenção de Deus. Deus é um Deus de coisas novas. Ele fez o homem caiu, ele restaura o homem em Cristo, acabou por aí? Não, vai fazer um novo homem. Amados, ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Vai mudar o homem de novo, vai voltar ao estado original. Ele fez a terra ficou caótica, a Bíblia não diz porquê. Ele vai lá e refaz a terra, e lá em Apocalipse 21, e vi um novo céu e uma nova terra. Antigo Testamento, Novo Testamento, e João 13:34, um novo mandamento vos dou. Tem antigo, novo e novo do novo. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Na lei você ama com o amor que você tem. Na graça você ama com o meu amor. A casa caiu. Deus é um Deus de coisas novas, gente. Gideão está malhando trigo no lagar. Israel entregava tudo para os medianitas. Gideão disse, não vai levar não. Lugar dificílimo. Para se andar o trigo precisa de lugar aberto, arejado. Está lá o anjo do Senhor assistindo Gideão trabalhar. Enquanto o Israel entregava a colheita, Gideão disse, não vou entregar. Enquanto o povo passava aperto de comida, Gideão comia bolo. Aí, o varão valoroso, o Senhor é contigo. Um negócio diferente. Lembra os 4, Marcos capítulo 2, que carregavam um paralítico? 4 caras carregando um paralítico. Não dá para entrar pela porta. Vê se dá pela janela, também não dá. Vamos entrar pelo telhado. Eu fico imaginando para subir. 2 sobem no telhado, 2 ficam embaixo. Segura aí, vai cair, segura. Você já viu? Um cara amarrado pode deslizar um pouco. Segura ele aí. Que confusão foi aquilo? Abre o telhado, coloca no meio do telhado onde Jesus está. Aí Jesus vai dizer no versículo 5, Jesus viu a fé deles. A fé de quem? Do paralítico? Não, dos 4. Um negócio diferente. Negócio diferenciado. O centurião de Cafarnaum, que nunca frequentou a escola dominical, a escola da palavra, nunca teve na Santa Ceia, não era membro de igreja, ouviu falar de Jesus, está com um servo miseravelmente enfermo. Os anciãos de Israel, porque ele era um homem bom, os anciãos de Israel vão para Jesus, olha, ele ama a nossa nação. Esse cara é diferenciado, um militar de alta patente romano, mas ele ama a nossa nação. Aí, Jesus está se caminhando para casa, o ancião, o centurião manda uns amigos, não precisa entrar aqui não, basta uma palavra. Ele não foi, vai ler a narrativa de Lucas. Não foi o centurião que foi até Jesus para dizer que ele não precisava vir na casa dele. Ele manda uns amigos. Diz para ele que ele não precisa vir aqui na minha casa, que eu sou homem de autoridade, já digo um vai e ele vai, digo outro vem e ele vem. Basta Jesus, eu nunca vi tamanha fé. Negócio diferente. Você não tem nada diferente para fazer? Não tem uma oração diferente? Chega na igreja e nunca dobra o joelho para orar. Será que um dia você pode chegar aqui, dobrar seu joelho e orar? Dá para fazer um negocinho diferente um dia? Na hora do louvor e da adoração, há 20 anos há 20 anos adora assim, ó. Deus está aqui. Será que um dia não dá para levantar a mão? Será que um dia dá para abrir as mãos? Será que num dia não dá para dar um glória a Deus? Ou então vem aqui na hora do louvor, fica com cara de paisagem, ouvindo a igreja louvar e adorar. Eu não sei, louva para dentro, adora para dentro. Eu não sei como é que é esse negócio. Não pode fazer uma coisa diferente? Ela oferece o melhor. Ela não ofereceu qualquer coisa. Essa mulher ofereceu algo de grande valor. As economias dela estavam ali naquele lugar. Estavam nesse negócio. Agora, o que eu acho lindo é que ela faz de maneira completa. Ela unge e enxuga. Presta atenção, naquela época não tinha estrada asfaltada.
era tudo barro, poeira, estrada empoeirada. Se ela joga o perfume nos pés de Jesus, até pela viscosidade de um perfume, ia ficar grudado nos pés de Jesus, ao invés de ser bênção, incomodar Jesus com as sandálias, poeira e agarrar. Então ela lava e enxuga, ela faz completo. Você faz as coisas para Deus pela metade ou faz completo? Ela faz completo. Gente que faz voto ao Senhor entrega metade, participa da campanha, dá metade do que falou que ia dar. Não dá para você fazer completo, não? A atitude dessa mulher vai contagiar. O final do versículo 3 diz que o perfume encheu a casa. Outros vão ser abençoados, outros vão ser motivados, outros vão ser tocados pela sua atitude em relação ao reino, em relação a Cristo. Agora, preste atenção, fique atento. Olha o que diz o versículo 4 a 8. Fica esperto quando você fizer uma ação no reino, você se prepare para a oposição. Olha aqui, ó. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que se lançava ali. Disse, pois, Jesus: deixai-a para o dia da minha morte, da minha sepultura, guardou isto, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Até aqui. Preste atenção. Depois de algo que você faz voluntário, por amor, da melhor maneira no reino de Deus, você se prepare para a oposição. E queria dar uma informação aqui, não foi só Judas não. Na narrativa desse mesmo fato de Mateus 26, os discípulos reclamaram de que aquela grana fosse comprado um nardo puro que podia ser dado aos pobres. Ninguém fala do dinheiro que se gasta com futebol. Ninguém fala do dinheiro que se gasta com bebida, que se gasta com cigarro, que se gasta na devassidão. Mas na hora que tu dá oferta, na hora que tu dá dízimo, meu irmão, você pode se preparar, o pau vai cantar. Pode ter certeza. Ninguém fala. Eu estava indo para a inauguração da nossa igreja em Taubaté no domingo de carro. Porque para ir para Taubaté, daqui para lá, carro. E tinha um time jogando em São Paulo, no Campeonato Brasileiro, um time do Rio. E na estrada, nós passamos por vários ônibus. E aí eu falando com o pastor Alexandre Camargo, que estava comigo, rapaz, olha que doideira. Aí tinha ônibus bonitão, com ar-condicionado, uma turma. Mas, meu irmão, tinha uns catamindigo, como se diz. Os caras de manhã, na estrada, janela aberta, metade do corpo do lado de fora, tomando bebida, uma zoeira desgraçada, vai de manhã, vai lá para o estádio, vê o time jogar, sai de lá, vai chegar de madrugada no Rio de Janeiro, gastou o que não tinha, ninguém fala nada, pagou ingresso caro, ninguém fala nada. Você vai dar uma oferta na igreja, vai dar o dízimo, língua. Agora, a coisa mais triste, sabe o que é mais triste? A coisa mais triste é que muitas vezes a crítica vem de dentro, não de fora. Ó, quem estava criticando a mulher? Os 12. Os 12 estavam criticando a mulher. Meu irmão, eu não me incomodo com crítica de ímpio. Na verdade, que nem é de crente, mas é de crente, eu fico olhando por eles.
Quem mais me critica? Crente. Não é ímpio, não. Crente. É crente. É crente, irmão. Crente. Crente. Critica se você fala de oferta, critica se você fala de dízimo, critica. Sabe qual é o grande problema? É que tem gente na igreja que tem o dinheiro como Deus, como Jesus falou em Mateus 6:24. Não podeis servir a Deus e o dinheiro, mas o dinheiro é Deus. Por isso que eles ficam doidos, indignados, quando vê alguém dando oferta, dando dízimo, dando recurso especial em alguma campanha. Agora escute o que eu vou te falar. Cuidado com o argumento racional. Preste atenção a isso aqui que é muito importante que eu vou te dizer agora. Cuidado com o argumento racional. Não caia nesse jogo. Pegar o dinheiro e dar aos pobres tem lógica e racionalidade. Essa grana toda que comprou esse unguento podia pegar e dar aos pobres. Racional. Tem lógica. Mas o que é que Jesus ensina? Aqui é que está a chave. Os pobres sempre tendes convosco. Aquilo que é comum, todo mundo pode fazer a qualquer hora. E Judas não falou isso porque tinha pena de pobres. Jesus já falou, é ladrão. Gente que critica o teu dízimo e a tua oferta na igreja, não é porque tem pena de pobre, não fazem nada por pobre, mas critica. Nunca deu nada aqui. E o que eu acho interessante é que essa gente apoia governo corrupto que saqueia a nação, dinheiro público que era dele. A roubalheira do INSS, o saque nos aposentados. Sabe quanto é que é a conta? 6 bilhões de reais. Roubado de idosos do aposentado. E ainda tem gente na cara de pau para apoiar esses safados. Que todos eles desse governo votaram contra essa CPI. E como votaram contra a CPI do Master, e na hora que o relatório foi reprovado, eles aplaudiram. Mas ninguém fala nada. Mas aí um crente dá oferta. Olha aqui o que Jesus está dizendo. E Jesus vai dizer uma outra coisa. Isso aqui é muito importante. Muito importante. A mim nem sempre tendes convosco. Não transforme coisas especiais em lugar comum. O que você faz para Deus é especial, não é comum. O teu trabalho, a tua oferta, o teu dízimo não é comum, é algo especial para Deus. O argumento pode ser lógico e racional, mas o objetivo não é esse. Sua liberalidade denuncia o egoísmo de outros. Judas não fazia nada pelos pobres. A sua liberalidade deixa o egoísta indignado. Agora presta atenção nisso aqui. O momento da oportunidade. Escute. Eu já disse aqui que nenhuma oportunidade fica parada te esperando. Toda oportunidade está em movimento. Ou você pega, ou ela vai embora. Não haveria uma outra oportunidade. Estava 6 dias da Páscoa. Era a última oportunidade. Era aquela de ungir Jesus. E ele mesmo declara isso. A última. Algo especial, se você não aproveitar, passa. Esse é o tempo da sua oportunidade. Consertar alguma coisa
restaurar alguma coisa, acertar alguma coisa. Esse é o tempo da oportunidade, e vai passar. Eu só quero deixar um alerta: cuidado, para você não estar impedindo algo que agrada a Deus. Como é que pode essa mulher gastar essa grana toda para um nardo puro? Isso é uma vergonha, esse dinheiro precisa ser dado aos pobres. Jesus diz: deixai-a. Deixe o que ela está fazendo. Deixai-a. Cuidado para você não estar impedindo alguém que está fazendo algo para Deus. Cuidado. Eu fico muito temeroso hoje de ver crentes esculhambando, detonando pastores. Eu fico muito preocupado com isso. Parece que um homem de Deus virou um lugar comum. Não estou falando que não tem maus exemplos. Eu não estou falando isso aqui. Não estou falando que tem que passar a mão na cabeça de errado. Mas, gente, a maldade é muito grande. O império da calúnia e da difamação é muito grande. É muito grande. E muita gente do povo de Deus esculhambando o pastor e igrejas. Cuidado para você não ser pego impedindo algo que agrada a Deus. A questão é o seguinte: você atrai ou repele pessoas? Porque o texto vai dizer que as pessoas foram ao encontro lá da casa e já não ia nem por causa de Jesus, mas por causa de Lázaro. Você atrai ou repele? Você é crente repelex? Tem o repelex, repele mosquito, mas tem crente repelex. Ao invés de trazer o pecador, ele empurra o pecador para fora. Ao invés dele atrair, quer dizer assim: eu não quero ser crente, porque não é brincadeira não, que um vizinho aqui não é brincadeira. Não é brincadeira. Esse vizinho aqui, irmão, crente, não atrai. Só envergonha, só escandaliza o evangelho. Agora eu termino dizendo: a mulher que se tornou inesquecível. Na narrativa de Mateus 26, do mesmo episódio, Jesus falou: onde esse evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para a memória sua. O que ela fez eu estou comentando aqui hoje. Você não tem ideia do que você pode fazer para o reino de Deus, que vai ser comentado em gerações, que vai ser exemplo para gerações da tua família e da tua casa. Exemplo para gerações, que vai ficar em memória, para a glória de Deus, aquilo que você faz, e faz da melhor maneira, e faz para agradar a Deus. Não está nem aí com bocudo de ímpio, nem bocudo dentro da igreja. Você não está nem aí para o que estão falando. O que importa é fazer a vontade de Deus. O que importa é fazer o melhor para Deus. O que importa é servir com integridade. O que importa é servir com prazer. O que importa é fazer porque eu quero fazer. É o que eu falei aqui um dia desse. O que eu acho engraçado é que quem fala mal dos crentes não está na igreja. Quem fala mal de quem dá dízimo e oferta nunca deu nada. Cala essa boca, vai lavar essa boca, o miserável. Os caras nunca deu oferta, nunca. Quem tem que falar é quem dá. Mas eu já vi, e vocês sabem, quem dá dízimo e oferta, quem trabalha no reino, não reclama. Só reclama quem não faz. Por quê? Porque a sua atitude incomoda os que não fazem. Os caras ficam doidos. Como é que pode esse crente dar dízimo e oferta? Olha o salário que ele tem. Como é que pode? E eu garanto que você vive melhor do que o linguarudo. Eles ficam malucos com isso. Mas, meu irmão, não permita que nada venha contaminar a tua fé. Não permita. Você está debaixo da palavra. A palavra é a verdade. Você está com a verdade, cumpra a palavra. O mundo inteiro pode estar contra você,
mas você está com Deus, e você com Deus é maioria. Deixa para lá linguarudo, faça a vontade de Deus, participe da igreja do Deus vivo, faça o teu melhor. Sabe por quê? Porque nada que você faça para o reino de Deus é jogado fora. Há uma recompensa, tem um galardão, tem algo de Deus para você nessa vida e na vida eterna. Que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus. Vamos lá. Abra a sua Bíblia, primeira epístola de João, lá no finzinho, perto de Apocalipse, capítulo 2, versículo 14, e a parte B do versículo. 1 João, capítulo 14, capítulo 2, versículo 14, a parte B. Eu estou vendo um andaço muito grande, eu fico meio nervoso quando vou pregar e ver gente andando. Eu fico só meio, não fico todo não. Senta aí no teu lugar por obséquio. Pega aqui, obreiro. Vamos lá fora, porque quem ficar lá fora, eu sou profeta. Vou largar uma profecia que vai ficar encalhada e encalhada. Pode avisar para eles. Se ficar lá fora, pega uns 3 ou 4 obreiros, caça essa moçada lá e bota aqui para dentro. Eu vim aqui pregar para vocês, ué. Senta! Primeira João, capítulo 2, versículo 14, a segunda parte. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. A palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Eu quero falar o que a Bíblia me diz acerca dos jovens. Só que, antes de eu falar o que a Bíblia me diz acerca dos jovens, eu quero falar o que está acontecendo com essa geração para te dar um alerta. A primeira parte da minha palavra é um alerta para você que pertence a essa geração. É muito importante o que eu vou falar aqui para você, preste atenção. Deixa eu dizer uma coisa para você. Há anos e anos atrás, vamos lá, 52 a 53 anos atrás, eu estava num congresso como esse, sentado como vocês, a ouvir uma mensagem de um pastor. Ainda me lembro o tema da mensagem e o pregador: avivados para evangelizar. Pastor Eliseu Menezes. Está vivo, 96 ou 97 anos. É o pastor da Assembleia de Deus da Ilha do Governador. Aquela mensagem, eu era filho de pastor, meus pais educadores, com tudo isso, criado no lar evangélico. Aquela mensagem foi um divisor de águas para a minha vida. Eu tinha 14 anos de idade. Ela fez uma ruptura do que eu vinha sendo para o que eu passei a ser. Eu espero que o que eu vou falar aqui seja uma ruptura para a sua vida. Tenha certeza do que eu vou te falar. Quem vai fazer a escolha é você e não sou eu. Eu sou apenas um mensageiro. Quem escolhe e decide é você. Então, a primeira parte da minha mensagem é essa aqui. O que é que está acontecendo com essa geração? Primeiro, põe na tela. Sua preocupação maior é com a sua persona nas redes sociais. Escute isso aqui. Quando a gente fala da persona, fala da identidade.
A forma pela qual nos apresentamos ao mundo. Essa geração está preocupada com a forma que se apresenta ao mundo, mas com dado. Mascara o que é real e o que é essencial. É o que está acontecendo nessa geração. Segundo, põe aí na tela. Segundo, necessidade de estar conectado o tempo todo. Há uma necessidade de uma conexão o tempo todo. E sabe o que isso está produzindo? Escute o que eu vou te falar. A nomofobia. O que significa isso, pastor? Medo irracional ou ansiedade extrema de ficar sem celular e redes sociais. Isso chama-se nomofobia, tá? A nomofobia é um medo irracional, quer dizer, não tem base para ficar, tá? De ansiedade extrema de ficar sem celular e redes sociais. Com isso, essa geração está experimentando níveis elevados de estresse, agressividade e depressão. Terceiro, por causa disso, um outro problema chamado FOMO. Coloque aí, ó. Um outro problema chamado FOMO. Isso aqui é uma sigla em inglês. Sabe o que quer dizer isso aqui? Medo de ficar de fora. Escute. Eu não posso perder o que os outros estão vinculando nas redes sociais. Produz uma checagem compulsiva de atualizações. Eu tenho que estar olhando tudo. Gera insegurança, impacto na saúde mental, levando a uma sensação de exclusão se eu não estiver dentro desse contexto. E a pessoa então tem uma diminuição com a satisfação da vida. Eu estou desatualizado, eu não estou conseguindo acompanhar. Agora, número 4. O vício de estar sempre conectado, esse vício de estar sempre conectado, sabe o que acontece? Produz uma crise de abstinência. Eu já falei aqui na igreja e vou repetir para vocês. Só para você ter uma ideia, se você acha que isso é brincadeirinha. A crise de abstinência, para quem é viciado em cocaína, um cara viciado em cocaína, para ter uma crise de abstinência, ele precisa ficar 72 horas sem usar cocaína. Um viciado em cocaína, ele tem uma crise de abstinência se ele ficar 72 horas sem usar a cocaína. Sabe qual é o tempo da crise de abstinência, do vício de estar sempre conectado? 3 horas. 3 horas. Você já parou para pensar o que é isso? O nível do vício, que é, em quinto lugar, uma geração de amores líquidos. O que significa, pastor? Estamos vivendo uma geração de vínculos utilitários. Não possuem vínculos duradouros, porque o relacionamento é online. Fica com hoje, fica com outro amanhã, fica com outro depois da manhã. Fica com uma hoje, fica com uma amanhã, com uma depois da manhã. Chamado vínculos utilitários. Não tem vínculos duradouros. Agora, uma coisa grave, preste atenção, vou até beber um pouquinho d'água. Sexto lugar, põe aí. Condicionam o indivíduo a atitudes de submissão. Isso aqui é sério demais. Se tornam reféns
de situações que teriam que reagir. Se tornam presas fáceis. Perca da capacidade de decidir e fazer escolhas. Perca da capacidade de discernir verdade, mentira, fantasia ou realidade. Eu fico bobo, gente. Eu vejo uns vídeos nas redes sociais e tem gente que acredita que está estampado. É mentira, é fake news, é IA, é inteligência artificial, e o cara acredita que é uma verdade. Vocês já viram jovens induzidos a cometerem crimes, jovens induzidos a se mutilarem, jovens induzidos a escalpelarem animais? É isso aqui. Condiciona o indivíduo a atitudes de submissão. Aí vem uma coisa mais terrível. Bloqueio, bota aí, 7º lugar. Bloqueio da capacidade mental. O que é isso, pastor? Todas as vezes que a nossa mente se depara com alguma situação para procurar resolver uma questão, ela vai na memória buscar um modelo e um padrão como eu vou reagir a essa situação. A reflexão se apoia na memória, e a memória se apoia em fatos, experiências e conhecimento. Então vamos lá, você se depara com uma situação, todos nós, as situações da vida, em velocidades espantosas, a sua mente vai na memória. A memória é de longo prazo, onde tem fatos, experiências e conhecimento para buscar uma resposta para você resolver aquele problema. Isso em velocidades espantosas. Mas o que a tua mente está cheia? Ou melhor, o que a tua memória está cheia? Zap Zap, TikTok. Nunca se viu uma geração com tanto avanço tecnológico que não sabe resolver problemas banais. As pessoas não sabem agir, reagir a situações. Preste atenção no que eu estou te falando, meu irmão. 8º lugar. Põe aí, meu filho. Prevalece a distração. Escute, escute. Perda da capacidade de concentração. Toda hora está olhando o celular. Então, você não tem atenção completa em porcaria nenhuma. Está fazendo uma coisa, o celular está aqui. Parece até que está sambando numa música. Você sabe o que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo a era da distração. Com isso, a capacidade de concentração dessa geração é igual uma criança de 2 e 3 anos. Você já viu uma criança de 2 e 3 anos ficar parada o tempo todo assistindo uma televisão? Ou vendo alguma coisa? A criança se movimenta. A capacidade de concentração dessa geração está igual uma criança de 2 ou 3 anos de idade. Não conseguem se concentrar. Não tem a capacidade de parar e focar em um assunto ou em uma questão. 9º lugar, altos níveis de ansiedade e depressão. Conecta-se com um monte de gente, fala um monte de coisa, recebe um monte de informação, de tudo que é lado. Faz assim, faz assado, faz agora, é assim, desse jeito, agora é desse, agora é desse, agora é assim, agora que faz, agora é assim, a roupa é assim, a roupa não é mais assim, a roupa é agora assim, a roupa é desse jeito, se fala assim, não se fala mais assim.
Preste atenção que eu vou te dizer. Nós estamos tendo a geração mais irrequieta que já existiu na face da terra. Como tem dificuldade em atividade que exige concentração, persistência e repetição. Por isso não estão preparados para as coisas mais difíceis e complexas da vida. Vão ser um bando de Zé Mané. Porque não tem capacidade de concentração. Se não tem a capacidade de concentração, não tem resistência, não tem repetição. Então as coisas mais difíceis e complexas da vida, que vai levar você a patamares maiores, você não consegue. Escute. O que eu acabei de falar foi 10º lugar. A dificuldade em atividade que exige concentração, persistência e repetição. 11º. Aumento absurdo do uso de opiócios. O que é isso, pastor? É comida? É doce? Sabe o que é isso aqui, meu filho? Analgésicos e antidepressivos. Nunca se usou tanto analgésico e tanto antidepressivo. Nunca na história da humanidade. Agora eu vou falar aqui uma coisa para você que é assustador. Nós estamos vivendo o burnout digital. O que é isso? Burnout digital. Esgotamento do cérebro devido à longa exposição ao uso excessivo de celular. Segundo a OMS, em cada 7 crianças, escute o que eu estou falando para você, enfrentam transtorno mental em relação à tecnologia. Você sabia que hoje tem crianças e adolescentes internados em clínicas psiquiátricas? Pelo esgotamento. Burnout é um esgotamento físico. Agora nós estamos tendo esgotamento, o burnout digital. Esgotamento pelo excesso de ficar preso a um telefone celular. Isso é sério demais. 13º, crianças com afinamento do córtex pré-frontal por causa do uso excessivo do celular. O córtex pré-frontal é responsável por foco, linguagem e controle emocional. O cérebro dessa geração está sendo destruído por celulares. Uma geração de doentes mentais que nunca houve na história. Eu não estou aqui, meu irmão, eu não vim aqui para brincar com alguma coisa séria, porque o que está em jogo é o teu futuro, meu filho. O que está em jogo é a tua história. Por isso que eu vim aqui para te dar um alerta. Isso aqui é um pequenininho resumo do que está acontecendo com o abuso e uso excessivo de tecnologia. Eu estou dando aqui um tiquinho. A coisa é mais profunda e mais terrível do que você pensa. As nações como a Suécia, que foram as primeiras a abolirem cadernos na escola, estão voltando ao caderno e abolindo a tecnologia, porque viram que erraram. Porque estão presenciando uma geração com problemas emocionais e mentais como nunca houve. Aí vem então, 14º. Vamos acabar com toda essa tecnologia? Vamos fazer a fogueira do telefone celular. Vamos queimar tudo, vamos arrebentar com tudo, vamos destruir tudo, aleluia. Vamos fazer a fogueira santa do celular. Não. Claro que não. O que é que a gente tem que fazer então? O óbvio. Diminuir o uso da tela. Buscar atividades fora
do telefone celular. Manter relacionamentos mais presenciais do que online. É o óbvio, é o feijãozinho com arroz. Diminui o uso. Procure outras atividades, vai ler um livro, vai jogar bola, vai brincar, vai fazer uma coisa. Na minha época não tinha essa porcaria, a gente era feliz e se divertia, meu Deus do céu. Não estamos falando para você quebrar o celular, nem quebrar o tablet, mas ter a sabedoria de diminuir o uso disso, buscar outras atividades e se relacionar mais pessoalmente com as pessoas. Agora eu vou dizer o que a Bíblia me diz acerca dos jovens. Aqui começa. Eu dei um panorama para você, o que pode acontecer com você se você continuar no rumo do que está acontecendo nessa geração. Mas eu vou te mostrar na Bíblia o que você pode ser. Não é uma coisa, será que eu posso? Será que vai? Será que dá certo? Eu vou provar o que você pode ser. Eu vou te mostrar o que a Bíblia me diz acerca dos jovens. E a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é verdadeira. Eu creio nela. Ela é real. Eu começo com um garoto de 17 anos chamado José. Gênesis 37, 2. Os jovens possuem sonhos. Esse garoto teve 2 sonhos e norteou toda a vida dele. O sonho dá direcionamento à vida. O sonho faz com que não percamos o nosso ideal. O sonho nos dá energia para enfrentarmos obstáculos gigantescos. Ele enfrentou cova, casa de Potifar e cadeia. É o sonho. O sonho nos dá energia para não desanimarmos, por pior que seja o cenário. Na cadeia ele não deixou de sonhar. O que aconteceu no passado não é tão importante com o que pode acontecer no seu futuro. Depende do teu sonho. Quando eu falo de sonho, eu falo de ideais, objetivos. O que é que tu quer ser na vida? Onde é que tu quer chegar? O que é que você quer ser? É isso que é o sonho. Quanto maior o sonho, maior é o potencial a ser desenvolvido. O que você pensa da vida, meu filho e minha filha? O que você quer dessa vida? Quer ser um zero à esquerda? Quer ser mais um? Quer ser um alienado? Quer ser um Zé Bobão e um Mané? O que tu quer ser, cara? Ou tu pensa que vai ter papai e mamãe para te bancar a vida toda? Ou você pensa que vai ter papai e mamãe para botar comida para você comer, cama para você dormir? Onde é que tu quer chegar? O que você quer ser? Com o que você sonha? O sonho é o melhor prognóstico para o futuro. Você sabia que quando eu tinha 16, 17 anos, eu sonhava que se um dia eu fosse pastor eu ia entrar na televisão? Eu tinha 16 para 17 anos. Eu via programa de televisão americano, de pastores americanos, e do pastor Nilson do Amaral Fanini, que dorme no Senhor, um dos maiores líderes batistas do Brasil. Eu olhava aquilo e um dia eu cantava no coral e orquestra Renascer. E o Fanini chamou o Renascer para gravar uma série de músicas, um belo de um coral e de uma orquestra. E a gravação foi no estúdio da TV Educativa do Rio de Janeiro. Quando eu entrei no estúdio e pisei no estúdio e vi todo aquele aparato de luz, de iluminação, de câmeras, eu disse: um dia eu vou entrar num estúdio para fazer um programa de TV. Eu pensei e me vi. Um dia eu estava assistindo o programa Jimmy Swaggart, naquela época o mais famoso pregador da televisão. Eu estava assistindo com meu sogro, que foi pastor dessa igreja que eu substituí, o pastor José Santos.
Eu já tinha 19 anos. Eu disse para o pastor, nunca vou me esquecer, eu estava sentado na mesa da Copa, a TV ligada, vendo o programa. Eu levantei da cadeira e bati assim na tela da televisão. Um dia eu vou entrar aqui, pastor. Ele deu um sorriso e disse assim: sonha, meu filho, sonhar faz bem para a saúde. Aos 23 anos, jovenzinho, no ano que eu fui consagrado a pastor, eu entrei na televisão. A televisão hoje perdeu o poder, mas ela já foi muito poderosa antes do advento das redes sociais. E eu estou lá até hoje, 45 anos. O que é que você sonha, meu filho? O sonho de José levou ele a ser governador do Egito, de um dos maiores impérios da história, um cara de influência e de poder. Por tudo que ele passou, traição na casa de Potifar, injustiçado, foi botado na cadeia sem merecer. Na cadeia ele foi tão bom que chefiou o presídio, e depois ele foi alçado a Faraó ao interpretar o sonho e se tornar governador. Aonde é que você quer chegar? Em primeiro lugar, a Bíblia me diz que os jovens possuem sonhos. Em segundo lugar, a Bíblia me diz que o jovem é cheio do Espírito de Deus. Eu estou falando de um garoto entre 15 a 17 anos. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E porque Davi era cheio do Espírito Santo, duas coisas em destaque. Ele discerniu o que ninguém discerniu. Ele tinha entre 15 a 17 anos. Tinha um cara chamado Golias, de quase 3 metros, desafiando todo o exército de Israel e o rei, desafiando para dar um homem que lutasse com ele. Se me vencer, os filisteus servem a Israel. Se eu vencer, Israel serve aos filisteus. 1 Samuel capítulo 17. E você vai ver que durante 40 dias esse cara desafiou. Versículo 10 e versículo 16. No versículo 11 diz que quando Israel ouvia ele desafiar, temia. E no versículo 24, quando via, fugiam. Chegou Davi para levar merenda para seus irmãos. Ele viu e ouviu a mesma coisa que todo o exército estava com medo. Qual foi a reação de Davi? Está no versículo 26. Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Ele era cheio do Espírito de Deus, ele teve um discernimento espiritual. Ele viu depois, ele viu o que estava por detrás, ele viu o que a mente humana não vê. O que ele viu? Esse cara, com todo esse tamanho, com toda essa armadura, mesmo nunca tendo perdido uma batalha, ele não tem pacto com Deus. Davi está falando do pacto feito com Deus em Abraão para o povo de Israel. Havia um pacto, uma aliança entre Deus e o povo de Israel. Então Davi estava dizendo assim: esse cara não tem pacto com Deus, nem aliança. Eu tenho pacto e aliança com Deus, vai ser derrotado. Isso chama-se discernimento espiritual. E uma outra coisa, ele fez o que ninguém fez. Ele enfrentou Golias. Essa é uma batalha que eu quero ver o videotape no céu. Um garoto de 1,60 m, 1,65 m, enfrentando um cara de quase 3 metros de altura. É isso, meu querido, que a Bíblia diz que o jovem não é um panaca. O jovem evangélico não é para ser levado. Você tem o Espírito Santo, é para discernir a escola, é discernir o que está acontecendo na escola que você estuda, é discernir o que está acontecendo com teus colegas, é olhar para eles assim: o teu problema é um problema espiritual, eu vou orar e Deus vai resolver. É você fazer o que ninguém faz, porque você é cheio do Espírito Santo. Terceiro, você já sabe o resultado de Davi. Davi é considerado, na história humana, não é na Bíblia não, um dos 3 maiores conquistadores da história. Davi é o único rei cujo trono não terá fim. Jesus vem de Davi. A partir desse momento ele consegue conquistar notoriedade, fama e respeito.
Olha quem foi Davi. Sabe quando aconteceu isso? Quando ele tinha entre 15 e 17 anos. Terceiro, o que a Bíblia me diz acerca dos jovens? Que o jovem é determinado. Daniel, entre 15 e 17 anos, foi levado, ele pertencia à família real, à família dos nobres, foi levado uma elite de jovens que foram exilados, transportados de Jerusalém para a Babilônia, mais de 1.200 quilômetros distante, longe do pai, longe da mãe, longe da sua cultura. Ele foi entronizado numa cultura, a Babilônia é um dos maiores impérios de todos os tempos. Beleza, poder, grandeza. Mudaram o nome de Daniel, foi trocado o nome dele, trocaram o nome dele, trocaram a nação dele, mas não trocaram o Deus dele. E ele é determinado. Ao ver toda aquela comida oferecida, toda aquela bebida, ele disse: isso é oferecido a demônios, eu não como, eu não bebo. E diz lá Daniel 1:8, e assentou no seu coração não se contaminar. Isso é, decidiu firmemente. Você tem que decidir firmemente. Você não vai se prostituir, você não vai se contaminar com bebida, você não vai se contaminar com cigarro, você não vai se contaminar com prostituição, você não vai se contaminar com drogas, você não vai se contaminar com pornografia, porque você decide firmemente. Você é determinado. As 3 decisões de Daniel: não vou me contaminar. A segunda: eu escolho meus amigos. Ninguém escolhe ser meu amigo. Os amigos de Daniel: Ananias, Misael e Azarias. Amigos de Daniel: fidelidade a Deus, comunhão com Deus e objetivos comuns. Quem são seus amigos? Com quem você convive? Com quem você passeia? Com quem você anda? Com gente que debocha da tua fé? Com gente que ridiculariza você quando você vem à igreja? Com gente que só fala bobagem para você? Com quem? As 3 decisões de Daniel: não vou me contaminar, eu escolho meus amigos, e a terceira: eu vou fazer a diferença. Em Daniel capítulo 6, versículo 3 diz que ele tinha um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Isso é, ele era um cara agradável, amoroso, bondoso, generoso, íntegro, de caráter. É a decisão que você tem que tomar. Ele estava no meio de um império pagão, longe de tudo e de todos, mas ele decide: o culto daqui a pouco vai acabar, o evento vai acabar, segunda-feira você vai voltar para a escola, para o teu ambiente. Você vai decidir o quê? Continuar a ser mais um? Continuar a ser um agente secreto do reino? A ser um omisso? A fazer o que ímpio faz? Qual é a tua decisão? Sabe qual é o resultado da vida de Daniel? Ele foi prefeito da capital, da Babilônia. Ele foi o principal conselheiro do imperador e primeiro-ministro de 3 imperadores. Tudo começou com um garoto entre 15 e 17 anos. Em quarto lugar, o texto que eu li: eu vos escrevi, jovens, porque vocês são fortes, subsistentes, prevalentes, sustentável. É isso que é ser forte. Aguenta rojão, aguenta pancada. Você é membro de onde? Você, qual é a igreja que você vai? Malafaia? Homofóbico. Ih, você é igreja desse homofóbico? Ih, esse cara só quer teu dinheiro, otário. E aí você fica com medo, fica apavorado, por causa da piléria, por causa da mentira, por causa de cortes na internet para debochar e denegrir seu pastor? É isso que te impressiona? Quinto lugar, está no texto: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, porque a palavra de Deus
está em vós, e já vencestes o maligno. Você é tão poderoso e tão vencedor que até o capeta você derrota. Até o capeta você derrota. Isso aqui é o que a Bíblia me apresenta. Não, o jovem é um panaca. O jovem é um Maria vai com as outras. O jovem não sabe o que quer. O jovem está indeciso. Não. O jovem tem sonhos. O jovem é cheio do Espírito de Deus. O jovem é determinado. O jovem é forte. O jovem é vencedor. É possível você ser assim. Então eu vou encerrar minha palavra te dando. Perdoa a hipocrisia, Senhor. Perdoa, Jesus, perdoa. Escute. 7 conselhos que a Bíblia dá para os jovens serem vitoriosos. Serem isso que eu acabei de falar. Ter sonhos, ser cheio do Espírito Santo, ser determinado, ser forte e ser vencedor. Tem alguém aqui que quer ser? Tem alguém aqui? Dá para perguntar aí para a direita e para a esquerda, você quer ser isso aí? Pergunta aí, você quer ser isso aí? A questão não é você saber a receita. A questão é se você aplica a receita. Você já viu o médico? Esse remédio aqui é para tomar 3 vezes ao dia, 7 dias. Esse outro, 1 vez por dia, 15 dias. No primeiro dia você toma os 3 e toma 1. No segundo também. No terceiro, 2 vezes. No quarto, 1. No quinto, nada. No sexto, nada. E no sétimo, nada. A bactéria, o vírus e o micróbio ficaram mais fortes ainda. A questão não é a receita, meu filho, é se você vai aplicar. É aqui que está a chave. Agora eu vou te dar a receita para você ser isso que eu acabei de falar. Se você quer ser isso que eu acabei de falar, não adianta você ouvir aqui no culto, é você aplicar na sua vida. Desculpa a expressão, lasque-se quem quiser se lascar a teu lado. Sabe o que aconteceu comigo? Quando aos 14 anos eu decidi fazer romper na minha vida, eu tinha colegas na igreja. Sabe onde é que veio o primeiro deboche contra mim? Não foi dos de fora. Virou crente aí. Irmão Malafaia. Vai virar pastor. O deboche começou dentro da igreja. Não foi lá fora não, pelo meu círculo de amizade. Eu rompi com alguns e construí outros, igual a Daniel. Tinha um monte de jovem de Israel que foi levado para a Babilônia, mas Daniel verificou que só 3 tinham condições de ser verdadeiros amigos. Eu não estou falando que você, eu não cheguei para ninguém e disse assim: você não é mais meu amigo, não falo mais com você, não quero mais papo com você. Não fiz nada disso. Como eu agora passei a ler a Bíblia, passei a orar, passei a vir para a igreja, eles mesmos se distanciaram, sem eu pedir a ninguém para se distanciar de mim. Vai ter colega dentro da igreja que até está te levando para mau caminho. Você sabia que o diabo infiltra a gente dentro da igreja? Vai ler a história, meu irmão. Tem uns caras dentro da igreja, minha filha, anota. Eu vou dizer com uma palavra dura, querida. Tem uns caras dentro da igreja para tirar a tua virgindade, é só isso. Tem cara infiltrado na igreja só para te abusar sexualmente de você. Não quer nada com você. Infiltrado, anda aqui dentro, não se converte,
desculpa a expressão, carioca tem uns negócios, essa gostosinha que anda te dando mole, ô machão, ô mané otário, é para te arrancar daqui, é para te tirar dos sonhos de Deus que Ele tem com você, da tua história. Aqui dentro, é dentro, não é fora, não é dentro. Começa aqui dentro. Vai ter gente que vai se afastar se você praticar o que eu vou falar. Então vamos lá. Se você quer ser cheio do Espírito de Deus, se você quer ter sonhos, se você quer ser determinado, se você quer ser forte, se você quer ser vencedor, número 1, palavra de Deus. Salmo 119, versículo 9 e 11. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aqui começa a chave. A palavra de Deus. Agora é interessante que no texto que eu li, eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, porque a palavra de Deus está em vós. Isso é, ela permanece, ela não passa. Não é a palavra de Deus num culto que você assiste, nananina, não. Não é a palavra de Deus numa conferência, não. Ela está, ela permanece. É vida, é vivência, é relacionamento. Segundo, se você quer ser esse jovem que a Bíblia diz que você pode ser, aprenda a priorizar o mundo de Deus. Há uma passagem interessante de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, a partir do versículo 32, eu digo o resumo. Há diferença entre solteiros e casados. O casado procura como agradar o cônjuge, o solteiro como agradar o Senhor. A prioridade do casado é o cônjuge, a prioridade do solteiro é como agradar o Senhor. Isso aqui é incrível, por quê? Porque você ainda não tem um vínculo de sustentação de família, de dar atenção. Então você tem um tempo maior e melhor para servir a Deus, para estar envolvido nas coisas de Deus. Rapaz, eu fico me lembrando da minha época. Ninguém mandou aqui nessa igreja. Eu e aqueles meus amigos que tinham a mesma visão que a minha, nós levantamos um grupo para evangelizar de madrugada em Copacabana. O pastor não pediu. Copacabana de sexta para sábado, de sábado para domingo ela vira o tempo inteiro. O pastor não me pediu. Eu tinha um grupo de amigos que evangelizava no trem, que evangelizava no ônibus. O pastor não me pediu. O pastor nunca falou isso, porque era uma época que eu tinha tempo para priorizar coisas que depois de casado. Não estou dizendo que o casado não faça nada para o reino de Deus. Eu estou falando que Paulo está mostrando uma linha de prioridade. Que enquanto você é solteiro, você tem mais tempo para servir a Deus, para estar na casa de Deus, para fazer as coisas de Deus. Eu vou dizer uma coisa agora que vocês só vão entender daqui a uns 3 meses. Quando eu falar numa Santa Ceia aqui, eu vou fazer uma mudança aqui na igreja, e que vocês, os adolescentes e os jovens, serão os maiores pivôs do que pode acontecer aqui. Só guarde isso, e o dia que eu falar você vai me lembrar dessa palavra. Você vai se lembrar disso aqui. Vou repetir, daqui a uns 3 meses eu vou falar numa Santa Ceia. Eu vou fazer uma mudança aqui na igreja, que os principais pivôs para acontecer essa mudança serão jovens e adolescentes. Eu chamo todo mundo de jovem. E o que é que a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 33? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando você prioriza o reino de Deus, Deus vai acrescentar outras coisas a você. Olha o conselho que eu encontro para te dar. Efésios capítulo 6, versículo 2 e 3. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que viva bem e tenha vida longa. Meu filho, teu pai pode ser bandido, pode estar na cadeia, é teu pai. Você honra pelo que ele é, não pelo que ele faz.
Você pode discordar da ação do teu pai, da ação da tua mãe. Você pode discordar do caráter deles, mas é teu pai, é tua mãe. E se você quer viver bem, quer ter vida longa, honre teu pai e tua mãe. Honrar é reconhecer. Quarto lugar, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Foge dos desejos. Foge dos desejos da mocidade. É o que diz o texto. A Bíblia só manda a gente fugir de uma coisa que é maior do que nós. Qual é a diferença entre desejo e necessidade? Desejo é satisfazer o prazer, o momento, o impulso emocional e não racional. O ser humano é um ser desejante. O que é necessidade? É o que realmente você precisa. Para garotada, jogar bola, um desejo. Estudar, uma necessidade. Escute isso aqui. Em Gênesis 3:6, Eva desejou comer o fruto proibido. Ela não tinha necessidade, porque Deus supria toda a necessidade de Adão e de Eva. Não tinha nada a ver com necessidade, tinha a ver com desejo. Das 5 necessidades fundamentais do ser humano, 4, se você não suprir, morre. Uma, você não morre se não suprir. Necessidade de alimento, se você não se alimentar, morre. Necessidade de água, se não beber água, morre. Necessidade de descanso, se não descansar, morre. Necessidade de dormir, se não dormir, morre. Necessidade sexual, se não praticar, não morre. Das 5 necessidades, 4 você morre, uma você não morre. Por quê? Olha como é que Deus estabelece. Deus é incrível. Deus é incrível. Leva 21 anos para a área do impulso estar completa e amadurecida. O que é o impulso? Eu desejo alguma coisa, porque eu sou um ser desejante, e eu digo, não posso. Trava o meu impulso. Eu desejo fazer isso aqui, mas isso aqui é errado, não faço. Trava o meu impulso. Então escute, garotada. Se você fizer tudo o que você desejar, e a área do impulso leva 21 anos para ela poder estar completa e madura. Se você com a idade de 13, 14, 15, 16, 17, 18 fizer tudo o que você desejar, você vai destruir a área do impulso e você vai ser um adulto dominado pelo desejo e vai destruir a tua vida. Você não vai conseguir ser fiel a nada, porque o desejo destruiu a área do impulso. Você não tem desejo? Não posso. Não está na hora. Não é hora. O sexo é bom pra caramba, mas tem uma hora. E Deus, sabendo disso, Ele não fez que a necessidade do sexo matasse a pessoa, exatamente para você aprender o controle do impulso. Quinto, você quer ser esse jovem? Deixa eu perguntar se ainda tem alguém comigo, eu já vou terminar. Tem alguém aqui que quer ser cheio de sonhos, cheio do Espírito de Deus, determinado, forte e vencedor? Tem alguém aqui que quer ser isso? Dá um brado aí, dá uma resposta aí. Se você quer. Quinto lugar, cuidado com o que você vê. Salmos 101, versículo 3, parte A. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Agora escute. A visão é o processo mais perto, a faculdade que nós temos, os instintos que nós temos. A visão é o que está mais perto da mente. O que você vê para chegar na sua mente leva 0,2 de segundo entre o que você vê e o que chega na sua mente.
Por isso que a Bíblia fala de cobiça da carne, tudo que o ser humano deseja pela sua natureza, que é fraca, que a Bíblia diz que é fraca. Cobiça dos olhos, aquilo que atrai o ser humano com maior força: sexo, poder e dinheiro. Então cuidado com o que você olha, porque o que você olha vai também determinar o que você pensa. Onde você vai fixar os teus olhos vai determinar o que você pensa, que vai determinar suas escolhas e atitudes. Tá com a cara em pornografia, meu filho? Tá vendo muita pornografia, querida? Vai determinar sobre você. Eu atendo aqui na igreja. Eu não sou pastor de púlpito e os senhores aqui sabem. E a minha esposa também atende. E o que eu já ouvi: pastor, eu comecei a ver, escute, normal, crente, numa boa, com namorado, vou falar dos dois lados. Eu comecei a ver no celular pornografia e relação sexual entre meninas, e eu comecei a sentir desejo de ter uma relação com uma menina. O ser humano é um ser que vive de processos de imitação. Nós vivemos de modelos de imitação. Posso falar a mesma coisa de rapazes. Eu comecei a ver pornografia de homem com homem. Nunca. Meu desejo sempre foi mulher. Nunca. Vocês estão pensando que eu estou falando uma brincadeirinha para te assustar? A Bíblia é fenomenal. Os teus olhos vão levar informação para a tua mente em velocidade espantosa. E toda decisão, escolhas e desejos passa primeiro pelo processo mental. Por isso que Jesus disse em Mateus 6, 22 e 23: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. O que você vê determina o que você vai ser. Foi Jesus, não foi Pedro nem Paulo, nem eu. Estou citando a Bíblia para você. E ter bons olhos é ter uma visão otimista, realista e futurista. Penúltimo lugar, se você quer ser cheio de sonhos, cheio do Espírito de Deus, determinado, forte e vencedor, guarde o teu coração. Provérbios 4, 23: sobretudo, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Coração, a sede da mente, da vontade e dos sentimentos. Guarda o teu coração, é ele que vai determinar a tua história. E em sétimo lugar, eu estou encerrando. Perdoa porque não sabe o que falam. Em sétimo lugar, imitar a Cristo. Imitar a Cristo. Escute, Lucas 2,52 diz que Jesus crescia em estatura, graça e conhecimento para com Deus e os homens. Estatura, os vários estágios da vida. Como menino, Lucas 2,51, era sujeito a seus pais. Como adulto, tinha uma profissão. Como homem, era carpinteiro, Marcos 6. E como homem, não era filhinho de mamãe, João 2,4. Quando a mãe de Jesus veio cobrar ele porque acabou o vinho: que tenho eu contigo, mulher? Jesus crescia em estatura, graça, capacidade de atrair pessoas por suas qualidades e capacidade de atrair Deus pela obediência. Você não atrai Deus se não for pela obediência, o mais importante princípio da Bíblia.
Suas qualidades: amoroso, generoso, liberal, amigo, legal, bacana. E conhecimento: adquirir o saber. Sabe quem vai vencer na pós-modernidade? Quem tiver o domínio do conhecimento. E conhecimento humano e conhecimento de Deus. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E conhecereis a verdade vos libertará. A falta do conhecimento do mundo espiritual dá poder ao diabo para envolver você com heresias, com apostasia. Vamos imitar a Cristo? 1 João 2,6 diz: aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Vamos obedecer a Cristo. Mateus 7,24: todo aquele que escuta as minhas palavras, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e a casa não caiu. Todo aquele que escuta as minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e foi grande a ruína. A diferença é quem obedece, isso é, quem pratica a palavra de Cristo e quem não pratica. Vem só à igreja porque vê amigo, porque tem namorada, porque gosta do louvor? Ou você pratica a palavra? Se volte para Cristo. Hebreus 12:2 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe havia sendo proposto, desprezou a cruz, suportou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Você vai ter que aprender a suportar o deboche. Você vai ter que aprender a suportar o escárnio. Sabe por quê? Porque há algo muito maior do que tudo isso preparado para você, que vai além da vida humana. Porque a trombeta vai soar, moçada, a igreja vai ser arrebatada. Suporte tudo, olhe para Cristo. E eu termino dizendo: se você obedecer esses conselhos que eu acabei de te dar, você vai de maneira espetacular fazer a direção nessa geração. Coloca aí na tela. Eu queria, se você quer repetir, de pé, por favor. Não sai não, eu só coloquei de pé. Só que você vai tirar o você e vai dizer: eu vou fazer de maneira espetacular a diferença na minha geração. Eu vou tirar o você, sua. Eu vou fazer de maneira espetacular a diferença na minha geração. Você pode repetir o que eu acabei de falar? Eu vou contar 1, 2, 3. Vou repetir para você guardar. Eu vou fazer, não precisa repetir agora, a diferença. Eu vou fazer de maneira espetacular a diferença na minha geração. Tá pronto? Então vamos lá. 1, 2, 3, já. Repetir mais uma vez, vou contar mais uma vez. 1, 2, 3, já.